Um feliz ano novo para vocês, para quem eu não vi. Tudo de bom para vocês. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, principalmente para quem vos fala. Juninho, vou precisar muito de você aqui por gentileza. Tá? Coloca para mim aqui, Débora, Isaías 43:10, por favor. E vou pedir para vocês fechar os olhos, vou orar mais um pouquinho, dar continuidade daquilo que está acontecendo, para a gente não perder o foco. Amém? As crianças podem passar a linha, então, tá bom? Obrigado, Léo. Vocês podem fechar os olhos para a gente adorar o Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nós estamos aqui pelo poder da Tua graça. Se acordamos hoje, Senhor, foi porque a Sua misericórdia ela se renovou mais uma manhã. E nós só temos que Te agradecer, Senhor. Muito obrigado pelo ano que passou e por esse que se inicia, Senhor. Que seja um ano, Senhor, sempre como eu Te falo, Senhor, sempre como eu Te peço, cheio das Tuas maravilhas. Porque muitos, Senhor, estavam em outros lugares pedindo riqueza, Senhor. Senhor, a maior riqueza que nós podemos ter é entender aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Que o Senhor continue, Senhor, fazendo infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, Senhor. Senhor, vem com a Tua graça, vem com o Teu poder sobre esta noite, sobre a minha vida. Senhor, foi Tu que fez a boca do homem, então usa-me, Senhor, como eu falei, Senhor, naquela oração, eis-me aqui, Senhor, para ser usado por Ti, porque se depender de mim mesmo eu não consigo levar nada, Senhor, porque, Senhor, é o Senhor que dá, Senhor, Senhor que tem graça para nos dar, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos e que o Senhor fale, Senhor, através de mim, nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Rei do céu, estou aqui. Prostrado. Rei do céu, estou aqui. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos Seus pés. Rei dos reis, Rei dos reis, estou aqui. Prostrado, Rei do céu, estou aqui. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar Seus pés. Já vi o Seu amor fazer milagres, Você me sustentou até aqui, nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve.
já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como um fogo vem e me envolve. Aleluia, Senhor. Muito bom estar nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Débora, por gentileza, Isaías 43:10. Coloca ali, por favor. A gente poder ler junto. Quero agradecer a presença do meu amigo Marquinho. Prometeu que ia vir aqui hoje, veio. Muito obrigado, irmão. Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Te falei isso, né? Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, me creiais e entendais. Até aqui. Ele fala 3 coisas ali: crer, saber e o mais importante que eu acho, que é o entender. Por quê? Porque tudo que a gente não consegue entender, a gente não desfruta. Mateus 13:19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Porque a gente não entendeu. Porque tudo que a gente não entende, a gente fica endurecido. O filho foi, gastou tudo que tinha, voltou todo humilhado para o pai o recebeu todo amoroso, o irmão ficou chateado, porque o irmão não entendeu. Então tudo que a gente não entende, a gente não consegue desfrutar. Aí o pai teve que chamar e falar: filho, tudo que é meu é teu, o teu irmão estava assim, 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 você não consegue entender. Por isso que a importância, ele fala 3 coisas ali, mas para mim o mais importante é o entender, porque se a gente não entender, a gente não vai desfrutar nunca. Paulo e Silas estavam indo para uma missão, estavam indo para o lugar de oração, só que no meio do caminho teve uma circunstância, uma mulher endemoniada com um espírito de adivinho. Paulo, cheio do Espírito Santo, fala para Satanás sair, sai. O magistrado fica chateado com aquilo ali, prendem eles na prisão, e a palavra diz que era lá no interior, era o mais longe onde colocaram eles. Paulo olhou para Silas e falou: meu amigo, a gente está onde? A gente estava indo para onde? A gente estava indo adorar, então vamos adorar aqui. Os caras entenderam, porque quando você entende, você desfruta. O problema é quem não entende. Se você não entender, você vai ficar com o coração duro. Agora, quando você entende, você desfruta. Eles começaram o quê? Um orava, o outro cantava. Um orava, daqui a pouco, as prisões começaram o quê? E houve um tremendo milagre ali, porque quando a gente começa a entender as coisas, o milagre vem. Se a gente não entender de casamento, muitos casamentos vão acabar. O meu casamento quase acabou ano passado. No meio do ano passado a gente entrou numa crise e a gente não conseguia entender o porquê, mas aí Deus começou a me trazer à memória as lembranças. Quantas vezes Deus falando comigo, eu nem falei isso com ela, Deus falando assim comigo: quantas vezes você foi para o Casados para Sempre andando, porque eu não tinha dinheiro nem de passagem, eu não estava trabalhando. Aí Deus no final abençoou a gente com Celta, hein? Aí depois a gente foi fazer Casados para Sempre, Sandro, em liderança. E Deus começou a falar: adiantou você fazer aquilo tudo lá para agora jogar tudo fora? Porque se você não entender de casamento, vai dar ruim. Então a gente precisa entender. Casamento tem crise, porém nós temos que entender aonde vai consertar, porque a rotina ela existe. Só que a gente fica na nossa cabeça que tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro, tudo é Jesus. Se você chamar ele para o seu barco, vai ter peixe. Agora, se ele não estiver no barco, não vai ter peixe. Então quase acabou, entramos numa crise tremenda. Eu falei: meu Deus, a gente vai terminar. Só que o Espírito Santo começou. Para finalizar aqui falando disso, nós estávamos indo para um simulado que ela estava fazendo na autoescola, e a gente brigando no carro, brigando que eu falo, discutindo, né? Eu deixei ela lá no Machado: desce aí que eu não aguento mais, desce, e fui sem destino nenhum, porque quem não tem destino não sabe para onde vai. Só que quem tem destino com Deus, Deus faz você voltar, meu irmão, porque o lugar nosso é com Deus, não é em outro lugar. Aí quando eu cheguei no Redentor, aí Deus falou profundo no meu coração. Deus falou assim: volta e pega ela. Aí virei Velozes e Furiosos. Virei, aí fui, aí voltei. Entra no carro. Aí ela entrou, bateu, ela de bico, eu também. Foi os dois assim.
Ninguém se falava. E fomos, e depois começou Deus ministrar no meu coração, e hoje a gente, graças ao bom Deus que eu tive o entendimento de, como é que eu vou jogar fora uma coisa que a gente construiu, uma coisa que foi dura, uma coisa que foi difícil, pra gente fazer um montão de coisa e eu vou jogar fora? Não. Hoje a gente, graças a Deus, está igual Claudinho Bochecha, só love, porque Deus é bom, meu amigo. Entende? Então a gente precisa entender. Então eu estou desfrutando daquilo que eu entendi da palavra, porque se eu não entender, eu não vou desfrutar, meu amigo. É difícil desfrutar se você não entender, crer, saber e o mais importante, entender. Entendeu? Jesus estava indo para Cafarnaum. E para ir para Cafarnaum tinha que passar em Samaria. Em Samaria existia uma aldeia que ficava os leprosos. Ninguém passava por ali porque quem era doente naquela época ficava separado. E Jesus foi de propósito, passou por ali onde existia 10 leprosos. Aí o que eles falaram? Jesus falou assim, não, vai e mostra-se ao sacerdote. Sendo que só um dos 10 voltaram. Aí Jesus fala assim, não eram 10? Cadê os 9? Só esse aqui que voltou, e era samaritano, voltou adorando ao Senhor, porque ele entendeu, ele falou assim, não, antes de eu ir me mostrar ao sacerdote, porque naquela época era a lei, você tinha que se você foi purificado de alguma coisa, você tinha que mostrar ao sacerdote. Ele falou assim, não vou não, eu vou primeiro agradecer, eu entendi quem é Jesus na minha vida. Então se você não entender, não vai desfrutar, ou seja, os outros foram limpos, mas esse que voltou para agradecer, ele ficou mais limpo ainda, por quê? De coração. Porque os outros foram, mas o coração duro. Você tem que ficar limpo de coração, porque ele entendeu, Magno. Não vou mostrar para o sacerdote sem agradecer primeiro a este que me curou. Então a palavra diz que ele se prostrou ao Senhor e agradeceu. Débora, coloca para mim em 2 Coríntios 4:4, por gentileza. Olha aqui a falta do entendimento. Primeiro eu vou ler Oséias 4:6, você não precisa abrir não. Meu povo foi destruído por falta de entendimento. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os... Cara, é ele que está cegando a gente. Está cegando o nosso entendimento. Então se a gente não tiver entendimento, a gente vai ficar no Facebook, no Instagram o dia todo e Jesus vai ficar de lado. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei numa época da minha vida que eu só estava em rede social e o Senhor ficou de lado. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, não posso fazer isso. Comecei a entender quem era o Senhor na minha vida. Hoje eu ofertei o meu dia ao Senhor. Hoje eu não dei dinheiro aqui de oferta, eu não dei porque eu não tenho aqui. Porém, eu ofertei o meu dia ao Senhor. Meu dia hoje foi muito agradável. Hoje eu não vi televisão, hoje eu só escutei louvor. Quando eu estava vindo do trabalho, eu fui no monte, entende? E eu fiquei 10 minutos no monte só, mas foi um dos 10 minutos mais gostosos que eu passei nos montes, em toda a minha vida que eu fui nos montes. E eu falei assim, Senhor, fala comigo hoje, Senhor, fala comigo. E quando eu subi, bati de frente com uma mulher. Aí subi, fiquei logo na metade, nem subi tanto, aí sentei lá, comecei a orar, e ela estava vindo orando, e eu só falando amém, daqui a pouco ela veio na minha direção, e começou a profetizar na minha vida, começou a confessar só coisas gostosas na minha vida, e falou assim, Deus tem te dado tanto livramento, aí quando ela falou essa parte, eu chorei, mas eu chorei tão emotivo, mas foi um choro tão gostoso, assim, que lembrando das coisas que o Senhor tem feito por mim. Ontem eu saí para trabalhar, e eu saio, quando eu vou de moto, eu saio um pouquinho tarde. Quando eu cheguei aqui, a moto, o pneu não queria ir para frente nem para trás, travou de uma tal forma, pneu de moto travar logo o dianteiro, não entendi nada. Mas quando eu subi, eu comecei a entender, cara, Deus está te dando um livramento, que Ele não quer que você vá de moto hoje. Falei, meu Deus, é verdade. Quando eu voltei, o menino só coisou ali, tirou, bateu, tá lá, resolveu, porque não era para mim ir. Deus, ele trabalha de algumas maneiras que a gente não consegue entender, mas a gente vai entender depois, entende? Por isso que é bom entender, porque se você entender, você vai desfrutar dessas coisas. Teve um cara que me chama muita atenção na Bíblia, um tal homem chamado Zaqueu. Esse entendeu porque Zaqueu era um cara
naquela época ali, ele era o chefe dos publicanos, então muita gente não gostava de Zaqueu. Aí eu coloquei aqui 7 atitudes que mudaram a vida de Zaqueu, porque ele entendeu quem era Jesus, que Jesus estava passando em Jericó e ele queria ser transformado, porque o que ele fez, ele mostrou que queria ser transformado. Eu botei aqui a primeira atitude foi de não se sentir satisfeito com sua vida. Ele decidiu procurar o que estava lhe faltando. Alguma coisa estava faltando nele, porque ele era um homem muito vazio, porque ele cobrava imposto além daquilo que era para ser cobrado. Então as pessoas odiavam Zaqueu. Segunda atitude de Zaqueu foi ser perseverante diante dos obstáculos. Zaqueu desejava contemplar o rosto daquele cujas palavras de esperança já ouviram falar, mas não foi fácil. As ruas estavam lotadas. Na época Jesus era muito famoso e ele era de pequena estatura. Todo mundo também queria ver Jesus, ninguém queria abrir o caminho. Ele tentou 1, 2, 3 vezes e mais vezes, mas não conseguiu passar por aquela multidão. Porém, não desistiu do seu sonho de ver Jesus. Maravilhosa atitude essa de Zaqueu. Muitos no lugar dele talvez tivesse desistido. É o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão desistindo, as pessoas não querem mais ter como é que eu posso te dizer, ter um querer, porque pensa que as pessoas, eu não vou porque fulano de tal não gosta de mim, eu não vou naquela igreja porque é assim, e as pessoas estão desatentas das coisas e não estão conseguindo mais enfrentar a situação como esse homem estava enfrentando. A terceira atitude foi de ter coragem de subir na figueira. Ele queria de qualquer maneira, de pelo menos ver com seus próprios olhos como era Jesus, que curava, salvava e libertava, pois ele não queria mais viver de maneira que estava vivendo. Ele entendeu no seu íntimo que Jesus podia ser sua única chance de ser liberto de suas angústias e aflições. A quarta atitude foi de não se abater por ser quem ele era, desprezado. Ele era desprezado. As pessoas não gostavam de Zaqueu, ninguém se importava com ele, ninguém estava interessado nele. Jesus e não Zaqueu era o centro da atenção de toda a multidão. Apesar disso, ele não se importava com o desprezo da multidão, pois entendia que sua angústia poderia ter um fim. E lá em cima da árvore, escondido e desprezado, quando ele menos esperava, ouviu a voz daquele que ele mais queria ver falando com ele. Zaqueu desce depressa. Era Jesus falando com ele, ou seja, ele ficou surpreso. E Jesus faz dessas coisas. Tinha um montão de gente ali, viu que a rua estava lotada, e o cara sobe na figueira e Jesus... desce daí, porque Jesus ele vai na contramão, Gustavo, daquilo que a gente pensa. Jesus foi para um deserto e a multidão foi atrás dele, só que quando ele olhou, a contabilidade contabilizou 5.000 homens, fora meninos e mulheres. Aí os estudiosos vão dizer que eram umas 10.000 pessoas, eu acredito que sim. Então ele falou para Filipe assim: aonde compraremos comida para esse povo? O que me chama a atenção aqui é que Filipe não era o tesoureiro. Quem era o tesoureiro era quem? Judas. Só que para Jesus fazer milagre, ele não usa ladrão. Entende? Então, a multidão estava ali com fome. E que me chama mais atenção também quando Jesus começa a repartir o pão para aquela multidão. Ele repartiu o pão e o peixe. Só que o peixe ele não quebrou. Ele só quebrou o quê? O pão. Por que ele só quebrou o pão e não quebrou o peixe? Porque o pão quem fez foi o homem, e quem fez o peixe foi Deus. Então, Deus não quebra nada daquilo que ele faz. Então, se tem alguém quebrado aqui, é por causa do homem, não por causa de Deus. Então, a gente precisa se consertar com Deus e esquecer o homem. Porque se a gente olhar para o lado, a gente vai cair. Porque é o homem que faz isso com a gente. Porque ninguém é perfeito. É ou não é, Marquinhos? Acabei de falar isso com você. Nós não somos perfeitos. Somos seres humanos e estamos capazes de errar a qualquer momento. Então, Deus faz dessas coisas. Entende? Vamos para a quinta atitude de Zaqueu.
A quinta atitude foi ter humildade e sentir-se indigno. Na verdade, ele era indigno, não merecia a presença de Jesus. Entretanto, ele precisava da sua presença. Jesus não se importa com o que somos, nem com o que temos. O que importa para ele é o que sentimos e o nosso desejo de estarmos bem junto dele e desenvolver um relacionamento com ele diariamente. Às vezes a pessoa fala assim: faço muita entrega em favela. E às vezes você dá uma palavra para um menino daquele, eles aceitam porque as pessoas do mundo têm um olhar diferente do nosso. Nós entendemos que o Senhor Salvador veio para salvar todo mundo, sendo que eles, praticando aquela prática, ele se sente, não faço parte disso, mas faz. Jesus o ama. Por isso que Jeremias vai falar assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Você pode estar com um fuzil lá e falar assim: não quero mais, eu te quero. Ele vai te tirar dali, ele vai arrumar um meio de te tirar dali, mas ele sonda primeiro aqui o coração. Então todos somos dignos, não importa quem seja. Não é porque nós estamos aqui que a gente é melhor que outra pessoa que está lá fora, não, porque Jesus ama todos. Só que a gente entendeu que aqui é o caminho, aqui é a verdade, e aqui é a vida, aqui é que leva a salvação, é aqui. Então, se você está aqui hoje, talvez você está muito cansado, talvez você está com sono, mas é assim mesmo. Entende uma coisa: toda vez que você vem para a casa do Senhor, Deus está te livrando de alguma coisa, Deus está suprindo uma necessidade na sua casa. Você está sem trabalhar, mas Deus vai enviar provisão. Sabe por quê? Você está aqui, você poderia estar em qualquer outro lugar. Essa hora você poderia estar vendo Faustão na Band, mas você está aonde? Na casa do Senhor, ouvindo o quê? A palavra, porque você entendeu que é isso que você quer para a sua vida e para a sua família. Porque tem vários hospitais aqui no Rio de Janeiro e no mundo, mas o melhor hospital que cura é esse aqui, não tem outro. Não tem outro hospital. Quantas vezes a gente viu relatos aí de ex-traficante, de um cara que era isso e aquilo, e hoje o cara prega a palavra de Deus. Por quê? Porque ele foi tocado, ele entendeu que aquilo ali não faz parte dele, que faz parte dele é isso aqui. Então nós somos um agente de milagre, nós precisamos levar isso aqui lá para fora, porque as pessoas estão sedentam disso, elas precisam disso, elas precisam entender, só que as pessoas não querem entender porque estão com o coração duro. E a gente que está espantando as pessoas, porque a gente não fala mais, a gente também está assim. Eu andei um tempo assim, quantas vezes eu vim para a igreja sem vontade de falar nada, vai ter evangelismo, eu não quero ir, porque é assim que a gente se sente por um tempo, mas a gente precisa entender que não somos nós, é Deus que usa a gente, é Deus que usa Gustavo, não sou eu. Então lá fora a gente tem que olhar para os pessoas lá fora com um olhar diferente, como Jesus nos olhou um dia. Um dia também eu estava lá fora, eu vim para cá e Deus me olhou, eu falei, eu quero, e Ele fez, porque eu busquei e encontrei, porque quem está à porta e bate, ele vai entrar. É só bater que ele vai entrar. Agora você tem que estar com o seu coração disposto para ele entrar, porque depois que ele entra, ele faz a obra. A sexta atitude de Zaqueu foi aprender pelos seus erros e confessá-los a Jesus diante de uma demonstração tão grande de consideração e de amor de Jesus. Zaqueu toma uma atitude de arrependimento e confissão. Essa atitude foi a mais importante da sua vida. Na presença de todos, ele reconheceu que defraudava as pessoas e decidiu restituir 4 vezes mais o que tinha roubado dos contribuintes. De repente, o homem mais desonesto da cidade decidiu ser honesto com Jesus e admitir seus erros. Essa foi, sem dúvida, uma sábia decisão, pois a confissão e o arrependimento são a chave que abre o nosso coração para que Cristo possa entrar e fazer a sua grande obra e transformação. Deus, ele vai só entrar quando a gente reconhecer: Senhor, eu sou assim, assim, assim. Ele sabe disso, mas porque ele quer ouvir você falando, ele quer ouvir você confessando. Às vezes não precisa você confessar para outra pessoa, não, é você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com seu pai que está em secreto. Senhor, não consigo ir. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu sou isso, de novo, eu sou isso, porque ele sabe. A gente precisa falar porque a gente acha que Deus não sabe. Filho, Deus está muito adiantado. Efésios 1:4 diz que antes da fundação do mundo,
Não, ele nos elegeu nele. Então, antes de ele fazer o mundo, ele já tinha feito você. Você já estava no plano de Deus. Então, não adianta. Ele sabe de todas as coisas. Então, você chega para Deus e fala: Senhor, eu sou assim, 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 assim. Eu preciso ser transformado. Aí ele vai ver a sua sinceridade e vai entrar. A 7ª atitude foi mudar de vida e abandonar os velhos hábitos. Diante da sincera confissão, Zaqueu, Jesus realizou um milagre que está acima de toda a compreensão humana, o milagre da transformação, o milagre do novo nascimento. Zaqueu foi transformado, já não era mais o mesmo. Só Jesus pode fazer um milagre assim, ninguém mais. Quando Jesus entra na casa, no coração e na vida de alguém, todos mudam, se transforma. Zaqueu ouviu de Jesus as mais lindas palavras que um pecador pode ouvir: hoje houve salvação nesta casa. É a mais linda, o mais pecador do mundo. Para mim é Zaqueu e o rapaz na cruz. Tinha 2 rapazes na cruz quando Jesus estava sendo crucificado, só que um estava assim: se tu é o Cristo, salva-te a ti, a nós mesmos. Começou a criticar, e o outro ali cheio de amor falou assim: não, a gente merece estar aqui. Ele não, ele é santo, porque ele entendeu. Lembra que eu falei no começo? Se você não entender, você vai ficar com o coração duro, mas se você entender, você vai desfrutar. Quando ele fala assim: não, ele é santo, lembra-te de mim, Jesus falou assim: ainda hoje, porque ele entendeu, ele desfrutou, porque tudo que a gente entende, a gente vai desfrutar. A gente precisa entender. O Eunuco veio lá de Etiópia para Jerusalém adorar, andou não sei quantos quilômetros, foi para Jerusalém, Alexandre, adorou e voltou sem entendimento. Não, quem busca o Senhor nunca fica sem entendimento. Filipe estava em Samaria, um avivamento danado, até Mágico estava se convertendo pela pregação de Filipe. Cadeirante estava andando, mudo falando, um montão de coisa acontecendo, só que o Espírito Santo falou assim: desce do púlpito, vamos para o deserto. Ele foi para o deserto. Aí daqui a pouco o Espírito Santo: segue aquela carroça. E ele foi. Entendes o que tu lê? Ele falou assim, a sinceridade: como, se ninguém me ensina? Filipe subiu naquela carroça e começou a ministrar graça para ele, começou a ministrar, e ele entende, ele fala assim: o que me impede de ser batizado? A água ali. Ele ficou louco, aquele cara, e ele falou: não, nada. O Filipe não perguntou para ele assim: mas você é casado? Você tem ministério? Você é líder? Não falou nada disso. Filipe falou assim: não, pode, vamos. Batizou ele, e o mais lindo para mim, Atos 8 tá essa história. O mais lindo para mim é que no final ele falou assim: mais jubiloso ele foi para o seu caminho. Por quê? Deus nunca vai deixar ninguém sem entendimento quando busca ele de todo o coração. Não vai deixar. Ele veio de muito longe. Ele foi para Jerusalém e não conseguiu compreender. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Foi o que Zaqueu fez, ele exalou por Jesus, ele estava desesperado, e Jesus falou assim: hoje um pecador pode ouvir, hoje houve salvação nesta casa, ouvindo de Jesus, do próprio Jesus. O próprio Jesus foi na casa dele. E o mais interessante, Magno, na época do judeu, se você defraudava alguma coisa, você tinha que restituir 3 vezes. Exemplo, peguei uma coisa do Gustavo, ficaram sabendo, eu tinha que te dar 3 vezes mais. Só que ele vai além, porque Jesus entrou na casa dele. Ele começou a ir na casa das pessoas e falar assim: aqui 4 vezes mais daquilo que eu roubei de você, Ele foi transformado. Aí ouro e prata já não existia mais para ele. Por quê? A salvação estava na casa dele. Essa parte é a mais importante, é a mais gostosa. Então, quando a gente tem certeza da nossa salvação, a gente tem um entendimento que tudo aqui é passageiro, é momentâneo. Entendeu? Por isso que a palavra diz assim, não ajunte tesouro aqui na terra, porque a traça e a ferrugem vai pegar, vai comer. Mas ajunte tesouro no céu, porque lá não tem isso. A gente precisa entender isso. As pessoas estão morrendo de trabalhar, estão morrendo de fazer um montão de coisa para ter seus bens materiais, amém? Mas elas estão morrendo e Deus está ficando de lado. As pessoas, elas trabalham muito, conseguem, daqui a pouco fica doente e já era. E aí? De que adiantou você ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma?
Não adianta. Então a gente precisa entender isso aqui, tudo momentâneo, passageiro. Hoje as pessoas querem viver as coisas momentâneas e passageiras e viver de uma forma como se não houvesse o amanhã. E o amanhã pertence ao Senhor. Então eu estou aqui hoje, mas eu estou na mão dele. Amanhã se renova. Por isso que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Isso é a causa de nós não sermos consumados. Ô, glória! Se eu acordar amanhã, eu sei que eu não fui consumado. Se renovou mais um dia, eu tenho que estar feliz por isso. Eu tenho que dar glória a Deus por isso. Porque, meu querido, eu trabalhei 3 anos no hospital. Eu sei o que é uma pessoa ficar 2 anos internada no hospital, só tomando remédio. E a gente está aqui. E muitas das vezes, eu falando, muitas das vezes eu não vim para a igreja, porque eu estava cansadinho. Ah, hoje eu não vou porque eu estou estressadinho. Meu amigo, a mulher ficou 2 anos internada. Ela queria ter a vida que eu tenho. Entende? Então a gente precisa entender, uns pontozinhos simples, como Jesus é. Jesus é muito simples, cara. Naquela ministração que eu falei para vocês aqui do deserto, quem ele usou? O menino. Não tem aqui um menino que tem 2 pães e 5 peixinhos. Um improvável. Não foi na contabilidade, ele não estava na contabilidade. O que estava na contabilidade era 5.000 homens. Não contabilizaram as mulheres e as crianças. Mas daqui a pouco vem o quê? Um menininho. Porque tudo que você estiver disposto a dar, Deus vai multiplicar. Joquebede fez o quê? Colocou o menino no cesto e entregou. Porque ela entregou de coração. Ela entregou para quem? Para Deus. O que aconteceu? O menino deu a volta. Miriam foi lá. Quer alguém para ser ama dele? E aí Joquebede começou a receber para cuidar do filho. E o filho não foi mais ameaçado. Entende? Está entendendo que coisa maravilhosa? Que coisa extraordinária que Deus faz. Deus é um Deus simples. Então a gente precisa só entender. O entendimento faz a gente desfrutar de muitas coisas boas. A gente precisa parar com esse negócio. Eu estou chateado, eu estou isso. Não, isso não cabe mais a gente. A gente precisa olhar para frente. O nosso alvo é Cristo. Eu entendo hoje, nesta noite, que o meu alvo é Cristo, e eu não quero mais outra coisa a não ser Cristo. Senhor, me faça ter entendimento do Senhor, me faça ter entendimento de relacionamento com as pessoas, porque é muito difícil, é complicado, qualquer lugar vai ter um problema de relacionamento, trabalho, igreja, escola, faculdade, mas a gente precisa entender, para a gente poder desfrutar das coisas boas, amém? Vou deixar essa palavra por aqui, que são 9 horas, porque o pastor está me olhando ali, tem medo que eu falo bastante, mas é isso aí que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, primeira ministração de 2024, quem sou eu, meu amigo? Quem sou eu? Eu sou tão pequenininho, sou uma pedrinha aqui, mas eu sou tão grato ao Senhor de tanto livramento que Ele tem me dado nesses lugares onde eu vou, onde eu coloco os meus pés. Senhor, Tu sabe do meu coração, o Senhor conhece, sonda cada coração. Senhor, que o Senhor possa levar essas pessoas em paz. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, realizar o desejo de cada um que está aqui, Senhor, aquele que seja mais simples, Senhor. Senhor, realiza, Senhor, faça a Tua obra na vida de cada um dos meus irmãos, aqueles também que não pôde estar aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar com as Tuas graças, com as Tuas misericórdias. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu poderia falar muito mais coisas, mas Deus me deu só até aqui, está ótimo para mim, mas é o Espírito Santo que fala, mas para mim tá perfeito. Eu só quero louvar um louvor aqui, Juninho, faz favor. Chamar um Juninho aqui que falou muito no meu coração. Esse louvor, quando eu entrei aqui, eu já falei isso aqui várias vezes, pastor não estava aqui ainda não. Entrei aqui, pastor, e falei assim, eu estava ali naquele cantinho ali, ó, onde está a Giovana, e falei assim, Senhor, faz de novo, eu tô tão sedento de Ti, Senhor, eu tô vagando tanto, e o ministério do louvor daqui a pouco, faz de novo, o Seu povo clama a Ti mais uma vez, de novo, faz de novo, o Seu povo clama a Ti. Faz de novo, faz de
dizer